Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18. Nós vamos ler de 1 a 5. A nossa leitura da semana é até o capítulo 20. Esta semana nós vamos ler 1 Samuel 18, 19 e 20. Mas para hoje à noite, só de 1 a 5. 18, de 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Amém. Senhor, fala conosco nessa noite. A tua palavra seja viva para nós e ministre ao nosso coração. E que teu Espírito testifique com o nosso espírito, quebrando todas as barreiras, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tremenda essa passagem. Nós vamos ver sobre o relacionamento de Davi e Jonatas, uma amizade leal, uma amizade fiel. Eu imagino porque Jonatas se ligou a Davi, porque os dois eram muito parecidos. Eles eram muito parecidos. Jonatas era ousado. Seria o próximo rei se Deus não tivesse tirado o reinado de Saul, seu pai. E Jonatas tinha, de fato, todo o perfil para ser o próximo rei de Israel. Acredito que, se Saul não fosse cortado, Jonatas seria um bom rei. E Jonatas se identificou profundamente com Saul, com Davi. Ele se ligou a Davi de uma forma que a palavra diz que Jonatas o amou, porque eram muito parecidos. Se nós lermos com atenção sobre os episódios na vida de Jonatas, vamos ver muita semelhança dele com Davi. Ele indo com seu escudeiro para o arraial dos filisteus e fazendo provas, se Deus é conosco, eles vão responder assim e assim. Se Deus não estiver nisso, eles vão responder assado. E, de fato, a resposta de Deus veio conforme eles queriam, e eles ali venceram uma guarnição inteira dos filisteus. Era o espírito de Davi também. Davi era ousado. Era um menino de boa aparência, Davi, mas ele tinha uma ousadia no coração. Por isso, Jonatas, que era mais velho, Jonatas já era guerreiro, e ele logo se identificou com Davi. Às vezes procuramos pessoas assim, que partilhem do mesmo espírito que nós, com a mesma ousadia, o mesmo empenho. Buscamos na vida amizades assim, sinceras, profundas, leais. E como é bom ter amigos leais. O próprio Senhor Jesus disse a seus discípulos, e já não os chamava de servos, e sim amigos. Que coisa linda, que coisa linda. E tamanha foi a ligação de Jonatas com Davi, que Jonatas fez uma aliança com Davi. E quando nós lermos toda a história de Davi, vocês vão ver como Davi se manteve fiel a essa aliança, mesmo depois da morte de Jonatas. Tamanha integridade havia entre os dois, que mesmo depois da morte de Jonatas, Davi permaneceu fiel. Fizeram uma aliança.
E essa aliança consistiu no quê? Jonatas tirou a sua capa e a deu a Davi, como também sua armadura de guerreiro, inclusive a espada, o arco e o cinto. Existiam várias formas de se fazer aliança naquela época. Essa era uma delas. Ao tirar a sua capa e dá-la a Davi, é como se quem olhasse para Davi identificasse Jonatas em Davi. O que Jonas estava dando a Davi era uma identidade. Nós somos um. Quem olhar para você, me verá. Essa aliança que eu faço com você. E lhe deu também a sua armadura, espada, arco e o cinto. As minhas armas são suas armas. Significando, eu te defenderei. As suas batalhas serão as minhas batalhas. Seremos um só nisso. Uma aliança. Coisa rara de se ver hoje em dia, não é verdade? Eu pergunto, com quem você tem aliança? Nesse nível. De quem, no caso de quem olhar para você, ver em você o seu amigo íntimo. Por conta disso, há uma meditação muito gostosa que eu fiz há umas semanas atrás, no Salmo 23. Nós bem conhecemos, principalmente o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E um professor de hebraico disse assim, vou traduzir numa linguagem melhor esse versículo. Ele disse assim: o Senhor é o meu amigo íntimo, Ele não me faltará. É mais do que coisas, nada me faltará. O próprio Senhor não me faltará. Ele é meu amigo íntimo, Ele nunca me faltará. E eu orei nas semanas aí de oração, eu estive orando essa oração. Eu conversava com Deus, o meu amigo íntimo que não me falta. Esse amigo íntimo que não me falta, ele fez uma aliança comigo também. Ele me deu a sua capa. Ele me deu as suas armas. Para que eu me vista com a sua identidade. E quem olhar para mim, veja Cristo em mim. Ele me deu as suas armas para que eu não lute como qualquer homem luta. Porque as nossas armas são espirituais. E Ele nos deu suas armas. Seu cinto, sua autoridade. E é assim que nós devemos nos conduzir. A pergunta é, você tem essa aliança? Você tem esse amigo íntimo com você? Ainda que os homens me faltem, Ele não me faltará. Porque Ele é fiel. É uma característica do nosso Deus, fidelidade. Por isso, eu suspeito de uma pessoa que seja infiel e diz que serve a Deus. Porque à medida que eu me relaciono com Deus, as características de Deus começam a se manifestar em mim. Deus é um Deus de compromisso. Então Ele me faz um homem de compromisso. Deus é um Deus fiel, Ele me faz um homem fiel. Deus é um Deus verdadeiro, Ele me faz verdadeiro. Se as características dele não se manifestam em mim, alguma coisa errada está acontecendo. Eu pergunto, você tem as características dele? Ele é o seu amigo fiel? Que não te falta? Na sua conduta diária, essas características se manifestam?
Não é você quem declara isso, são as pessoas que declaram a seu respeito, que veem isso em você. Senhor, eu quero manifestar na minha vida pessoal, no meu relacionamento com a minha esposa, eu quero manifestar a fidelidade que o Senhor impregnou em mim, o compromisso que o Senhor fez comigo. Eu quero ser um exemplo para minha filha, porque o Senhor é um exemplo para mim. Todas as características que o Senhor tem, eu quero tê-las. Que eu seja transformado dia após dia à semelhança de Cristo. Não é isso que ele declara nas Escrituras que ele deseja? Quando eu li essa porção das Escrituras falando desse relacionamento de Jonatas e Davi, me impressiona isso. Porque Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Com todos os seus erros, com todas as suas limitações, Davi recebeu essa placa. Homem segundo o coração de Deus. Que coisa linda. Por se relacionar com Deus, e vemos o seu relacionamento estampado nos seus salmos. Ele se derrama ali nos salmos. Quando ele pisou na bola, fez um censo não aprovado para ver a sua grandeza e impondo um tributo necessário ao povo quando se fazia isso, era isso que acontecia, por isso o povo ficava revoltado. Deus o corrige e ele aceita a correção de Deus. E Deus pede para ele escolher o castigo. E ele escolhe cair na mão de Deus, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Que conhecimento! Que conhecimento! Às vezes, por não conhecermos a Deus, temos medo dele. Pensamos num Deus punitivo, um Deus agressivo, um Deus maldoso. Desconfiamos dele, das suas intenções. Eu lembro do testemunho de uma senhora que ela tinha 4 filhos, 4 rapazes. E ela temia entregá-los ao Senhor, porque pensava assim, se eu entregar meus filhos ao Senhor, Ele vai fazer deles missionários. E eles vão pelo mundo e eu vou perder o contato com meus filhos. E quem sabe eles até morram em terras distantes. Ela não conhecia Deus. Mas Deus se apresentou a ela de forma mais próxima. E quando ela conheceu o amor de Deus, ela perdeu esses medos. Entregou os seus filhos, não somente os seus filhos, mas ela própria se deitou na presença do Senhor e disse: Senhor, eu também sou toda tua. Toma minha vida por completo. Davi e Jonatas só podiam ter esse relacionamento tão aperfeiçoado, porque eles ambos tinham um relacionamento com Deus. Isso se manifesta na vida de Jonatas, isso também se manifesta na vida de Davi. Eles criam em Deus. Enquanto Saul tinha se esvaziado de Deus, porque perdeu a perspectiva de Deus. Saul se perdeu em si mesmo. E o Espírito de Deus já não agia mais em Saul. O Espírito de Deus se retirou de Saul. E foi para onde? Para Davi. Nenhum lugar fica vazio, porque o Espírito de Deus se retirou de Saul. Os demônios passaram a atormentá-lo. O texto diz que vinham da parte de Deus. Mas era Deus que mandava? É para vocês verem. Até o reino das trevas é sujeito a Deus. Eles não podiam ir sem Deus permitir. Mas como Saul já não estava mais em Deus, vazio de Deus, os demônios vieram para atormentá-lo.
Saul não conseguia identificar a beleza do relacionamento de Jonatas com Deus e de Jonatas com Davi. E de Davi com Deus também. Davi tocava a harpa e aquilo afastava os demônios que perturbavam Saul. Ele adorava com aquela harpa. E aquilo trazia paz ao coração de Saul. E ele não conseguia discernir que era a unção de Deus sobre aquele menino. Quanto mais Davi caminhava, mais ele se enchia da glória de Deus, mais Deus se manifestava nele, nas suas vitórias. Que mensagem fica para nós hoje aqui? Que mensagem fica para mim? Sim, Senhor, todos nós queremos um relacionamento assim, amigos assim, não é verdade? Nos relacionar com pessoas que sejam fiéis, íntegras, que não tenhamos barreiras com elas. Hoje em dia é tão difícil isso. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam, leia lá Romanos, os homens seriam terríveis, egoístas, gananciosos, maldizentes, sem respeito aos pais, infiéis. Vai uma relação tão grande ali, e a gente olha para o mundo hoje, é isso que a gente vê. Como mudar isso? Quando alguém conhece a Cristo. Quando alguém conhece a Cristo. Eu ouvia o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, dizendo, o céu, sobre o céu, né? Ele falando sobre o céu. A pessoa que é o céu tem tudo que é ligado a Deus. Então, tudo que não é ligado a Deus tem no inferno. No céu tem vida, no inferno tem morte. No céu tem alegria, no inferno tem. No céu tem bonança, no inferno tem escassez. E por aí vai. Eu me relaciono com Deus porque eu quero o que é de Deus. Eu quero o próprio Deus e tudo que é ligado a Ele. Entro na sua presença e tenho prazer de estar com Ele, porque Ele me faz bem todos os dias da minha vida. Por isso o salmista no Salmo 23 encerra, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, ou eternamente. É lá onde Ele queria estar. Você experimenta isso na sua vida? Você experimenta essa aliança com Deus, seu amigo íntimo, que te conhece bem, e você a Ele? Vocês têm um relacionamento, esse relacionamento vai num crescente, e a cada dia você se parece mais com Ele em seus atos e palavras, na forma como você lida com os problemas, no ambiente que você cria em casa ou no trabalho. Você já pensou que nós somos criadores de atmosfera? Nós criamos. Se a presença de Deus está com você, as trevas fogem. E quando você chega na sua casa, a glória de Deus enche a sua casa. E a paz na sua casa. A bênção, a prosperidade, a vida, a paz. Porque os atributos de Deus se manifestam ali também. Porque Deus é atraído pelo relacionamento que tem contigo. Essa semana, quando você ler essa porção das Escrituras, aviva o teu relacionamento com Deus. Assim como Jonatas fez uma aliança com Davi, que você faça
uma aliança com Deus, e que você faça aliança com pessoas também, para cultivar relacionamentos duráveis, sinceros, leais, fiéis, para que se manifestem na sua vida os atributos de Deus, as características de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Davi era tão aberto com Deus que no Salmo 139 ele diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Peça para que Deus sonde também o seu coração agora, para que Ele vasculhe o seu íntimo e identifique para você aquilo que está mal. Que o Senhor te leve no teu passado e faça você lembrar de todos os seus fracassos, mas que você não se sinta acusado ou acusada, mas se sinta amado. E saiba que Deus quer fazer um reparo na sua vida, um conserto, uma restauração de coisas que estão aí destruídas, relacionamentos feridos, estragados, por causa de posturas erradas que tivemos, machucamos, ferimos, mentimos, enganamos, mas Deus quer restaurar para fazer de você uma pessoa íntegra, fiel, leal, verdadeira, sem máscaras, sem fingimentos. Você possa olhar para o rosto de Cristo sem impedimentos. Conforme está escrita na palavra, a bênção apostólica, ou a bênção sacerdotal, que diz: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Um rosto que brilha, olha, que Ele faça brilhar o rosto dele para você. Um rosto favorável. E esse rosto favorável faça você sentir que Ele está tendo misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz em tudo que você faz. Que não tenha ansiedade, não tenha tribulação, agonias, angústias, mas que você viva em paz. Senhor, sonda os corações aqui presentes e aqueles que nos ouvem pela internet. Santo Espírito de Deus, visita cada vida. Visita agora, Senhor, libertando, transformando, mudando a mente e o coração, a fim de que encontrem aliança em Ti, ó Pai, para experimentarem desse amigo íntimo que não nos falta, que nos ama e nos transforma cada dia mais para o bem, a fim de que manifestemos todas as suas características. Vem agora, ó Deus, sobre cada vida. Estabelece a Tua aliança em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. O relacionamento com Deus a cada dia. Que você possa levar com você essa presença bendita
que as pessoas sintam essa presença em você. Amém? Que Deus seja louvado.